Dados do governo federal revelam baixa execução de valores repassados ao Estado para a compra de alimentos da agricultura familiar que são consumidos nas escolas. Comissão de Habitação discute desenvolvimento urbano em Niterói. Plenário aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. E na agenda cultural tem exposição, lançamento de livro, teatro e cinema. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Dados do Sistema de Gestão de Prestação de Contas do Governo Federal revelam uma baixa execução dos valores repassados para a compra de alimentos da agricultura familiar pela Secretaria Estadual de Educação. As informações foram passadas durante a audiência da Comissão de Segurança Alimentar, que debateu a alimentação escolar no Rio de Janeiro. Segundo o pesquisador Ney Aleixo, do Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica da Universidade Federal Rural do Rio, em 2021, do total transferido pelo FNDE, Fundo Nacional da Educação, só 1% do valor foi utilizado para a aquisição de alimentos da agricultura familiar. 2019 foi o ano de maior investimento nessa área, quando chegou a 22%. O desenvolvimento da economia local tem muito a ver com a execução do fortalecimento da produção de alimentos, tem muito a ver com o fortalecimento dos produtores, de quem está lá nos territórios, mas também da gente conectar a execução desse Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai fortalecer principalmente a economia local, a economia lá nos municípios e nos territórios produtivos. Então, sai ganhando o conjunto da população do local e do nosso estado. Em 2006, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A lei determina que pelo menos 30% dos recursos sejam utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar. O Estado do Rio segue não cumprindo a norma, o que traz prejuízo para a geração de empregos e o desenvolvimento das regiões. O grande problema da chamada pública é que faz com que a gente não atinja os 30% do PNAE obrigatoriamente do recurso que vem para a agricultura familiar. Tem muitos entraves e, por exemplo, a questão da data da chamada pública, a data que se assina o contrato, e com isso acaba que muitos contratos são firmados e depois cancelados. Precisamos da sociedade civil e do legislativo para mudar esta forma que está sendo feita. Ao final da reunião, a deputada Marina do MST disse que serão encaminhados para a Secretaria Estadual de Educação questionamentos sobre a política adotada para a área alimentar. A comissão quer cobrar do governo do estado a contratação de nutricionistas e cozinheiras através de concurso público. Ela também destacou a necessidade de capacitar as cozinheiras e merendeiras e de melhorar as condições de trabalho para essas profissionais. Um outro assunto muito debatido durante a reunião foi a questão das cozinheiras e nutricionistas. Faltam profissionais nessa área, o que tem prejudicado a alimentação dos alunos. Eu sou cozinheira escolar e nós não temos, de fato, nem as nutricionistas. A gente tinha uma, agora nós temos duas para todas as escolas do estado. E cozinheiras hoje a gente tem, assim, mais ou menos 3 por escola. Uma de manhã, um horário que eles chamam de intermediário, uma à tarde, e quando se tem o PEJA, se tem uma à noite. É muito pouco para dar conta de... Em várias escolas, nós temos entre 600 até 1.500 alunos. Então, é muito pouco para dar conta da quantidade de comida que tem para atender todo esse alunado. A Comissão de Habitação e Política Urbana da Alerj discutiu o desenvolvimento urbano na cidade de Niterói e os dados apresentados na reunião mostram que a ocupação populacional no município triplicou nos últimos 40 anos. A reunião teve como objetivo identificar os desafios e fazer o diagnóstico da política habitacional, fundiária e ambiental na cidade.
O município celebra 450 anos em 2023 e passa por processos de reestruturação em diversas áreas. Secretário de Urbanismo da cidade, Renato Barandier, explicou os principais desafios enfrentados pelo poder público nos últimos anos, com destaque para a área da mobilidade urbana. Combate, à desigualdade social, colocar as pessoas mais vulneráveis no centro do planejamento urbano tem sido o foco nos últimos anos, tanto das políticas públicas quanto das realizações. E esse crescimento que trouxe alguns desafios em termos de segregação socioespacial, que faz parte da vida de diversas outras cidades, não é uma exclusividade de Niterói, vem sendo enfrentado com ações de mobilidade, políticas públicas de produção de habitação de interesse social em áreas infraestruturadas, uma mudança de legislação que permita a atração de mais recursos para a produção de habitação, de novas habitações e também para a urbanização de comunidades, como foi apresentado aqui, criando espaços públicos, áreas de lazer, infraestrutura, serviços públicos essenciais para todos. Mais de 5.000 famílias foram beneficiadas indiretamente no processo de revitalização. E a maior demanda por habitação é de quem reside na zona norte da cidade. José Carlos Freire, secretário de Habitação, falou que a prefeitura vem mapeando imóveis vazios e subutilizados em áreas que possibilitem a construção, buscando reduzir o déficit habitacional em Niterói. E a união das secretarias é um ponto importante para o desenvolvimento. A questão habitacional é uma questão transversal. As pessoas, para morarem dignamente, elas têm que ter escola próxima, equipamento de saúde próxima, equipamento de lazer, possibilidade de praticar esportes. Então você junta todas essas secretarias e a cidade de Niterói ela tem uma facilidade de fazer essa integração, porque o nosso território é pequeno. Você, para se deslocar do ponto mais extremo da cidade para qualquer outro ponto centro, por exemplo, você não gasta muito tempo com as ações que a Secretaria de Urbanismo vem adotando em termos de mobilidade, Então, é isso, para você ter uma cidade que você nasceu para ser feliz, a cidade para ser feliz, como é o slogan lá de Niterói, tem que ter integração de todas as secretarias e esse trabalho sinérgico para a gente atingir esse objetivo. A audiência pública foi uma solicitação do deputado Vitor Júnior, que destacou a importância da discussão do tema para entender como está sendo realizado o trabalho e a parceria da Prefeitura com os governos federal e estadual. De acordo com o parlamentar, a ideia é produzir um relatório com propostas que possam ser desenvolvidas nos demais municípios do estado do Rio. O objetivo é a tração de diagnóstico habitacional no estado, onde a gente possa promover políticas de incentivo à habitação de interesse social, garantindo o direito dessas famílias que vivem à margem de uma residência digna e de qualidade. Então, com isso, nós começamos por Niterói, onde já tem uma experiência de sucesso ao longo desses últimos anos em intervenções que garantem a requalificação urbana em bairros que historicamente foram abandonados pelo poder público. O nosso objetivo é pegar essa experiência de Niterói, onde essas áreas requalificadas garantem a permanência das famílias ali com segurança, com qualidade de vida melhor, e a gente possa traçar um plano de metas, não só para o município de Niterói, ampliando a capacidade dessa intervenção, mas também balizando outros municípios do estado do Rio de Janeiro nessa política de requalificação urbana social. E a delegada especializada Natasha Oliveira, que atuou na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Essa será a primeira de uma série de oitivas definidas no plano de trabalho apresentado. O plano de trabalho também destacou os objetivos específicos que serão tratados pela CPI. Entre eles, formas de acolhimento integral à mulher e a proposição de políticas públicas de enfrentamento e prevenção com base em 3 tipos de violência contra a mulher no mundo virtual: a moral, a patrimonial e a sexual. Dados do documento também demonstraram que 86% dos crimes cibernéticos praticados com violência têm as mulheres como vítimas.
Diante disso, a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou a importância de se ouvir delegados, peritos, mulheres vítimas desses crimes, especialistas do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, empresas de tecnologia de computação, entre outras autoridades ligadas ao tema. Acho que a gente fez um elenco de oitivas bem robusto, né? Isso vai nos exigir muita atenção para que a gente não fuja do foco que a gente está tratando aqui. Vamos aprovar o novo plano com as indicações sugeridas pelos deputados e vamos também ouvir não só a doutora Natasha, que é uma delegada de polícia, especialista em violência de gênero, tem uma tese de mestrado, trabalhou na DRCI como inspetora de polícia, e também vamos ouvir a presidente do ISP, que também, desde 2005, apresenta um relatório, que é o dossiê Mulher, mas que, lamentavelmente, ainda não tem nenhum estudo, ainda não tem nenhuma indicação sobre essa questão dos crimes cibernéticos praticados contra as mulheres. ONGs, psiquiatra ou psicanalista e outros especialistas também foram sugeridos pelos deputados para serem ouvidos pela CPI. Pensando na proteção psicológica de meninas e mulheres que são vítimas dos crimes na internet, por exemplo, a deputada Tia Ju, vice-presidente da CPI, destacou a importância de convidar representantes das secretarias de Educação e de Saúde do Estado. A gente precisa se preocupar com essa rede que também vai trabalhar diretamente, trazendo a proteção dessas mulheres. Por isso citei uma Secretaria de Educação que vai trabalhar muito afincamente com a prevenção, né, na divulgação e disseminação de informação nas escolas, e a Secretaria de Saúde com a questão psicológica, a saúde da mulher, a saúde mental dessas mulheres, que precisa estar bem ali acentuada. A CPI com certeza trará aí um bojo muito grande de informações e que irá contribuir para a robustez do relatório, que pode até resultar em legislação que pode ser modelo para o Brasil todo. Relatora da comissão, a deputada Índia Armelau, informou que nos últimos anos aumentou o número de casos e denúncias de crimes cibernéticos contra a mulher. E ela também destacou a importância das pessoas terem cuidado ao se exporem nas redes sociais. Quando você resolve se expor, você tem que ter muito cuidado, porque muita gente ali vai só realmente para criticar, parece que libera ali a sua raiva ali, fala, eu vou xingar todo mundo que eu vou me sentir melhor, eu vou detonar todo mundo. E muitas mães hoje acabam deixando seus filhos, fica aí na internet, pra gente ficar quietinho. E essas crianças vão no TikTok, vão no Instagram, vão no YouTube e acabam conhecendo um mundo que não é da idade deles. Muitas mães acabam expondo seus filhos dançando funk, de biquíni, isso para um pedófilo é uma abertura de portas muito grande. Hoje, o crime na internet, o cyberbullying de gênero, político, ele está levando as pessoas ao suicídio, à depressão. A gente tem as pessoas que stalkam, que vão seguindo as pessoas, matam as pessoas. Então isso é cada vez mais vivo entre a gente. Hoje a nossa luta é para que esses crimes sejam reconhecidos, que consigamos fazer leis que parem um pouco esses crimes. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento de 2024. A Comissão de Orçamento da Alerj deu parecer favorável a 218 emendas apresentadas pelos deputados, o que equivale a 58% das sugestões ao texto que foi encaminhado pelo governo. Outras 158 emendas foram rejeitadas. O projeto estima um déficit para o próximo ano de 3,6 bilhões de reais, com receita líquida de 96,4 bilhões e uma despesa na casa dos 100 bilhões de reais. Nos 2 anos seguintes, a previsão também é de saldo negativo, déficit de 6,3 bilhões em 2025 e de 8,5 bilhões em 2026. Ainda segundo o parecer da comissão, a dívida do Estado pode superar em mais de 2 vezes a receita corrente líquida, sendo esse aumento associado à despesa de pessoal. Nós estamos com um orçamento desequilibrado para os próximos 3 anos. Isso significa o quê? Que a previsão de arrecadação está inferior às despesas que vão ser necessárias, né? E isso
da ordem de, nos próximos 3 anos, na ordem de 18 bi e 300 milhões. O Estado do Rio de Janeiro tem que perseguir um trabalho para melhorar a sua arrecadação, perseguir receitas extraordinárias, como, por exemplo, trabalhar para o preço de referência do petróleo que está desatualizado por uma leniência da ANP, e também a discussão com a União, porque o grande problema hoje do nosso Estado é o papel de quase agiota que a União tem com o Estado do Rio de Janeiro. Segundo justificativa do governo, houve perda de arrecadação em decorrência da lei complementar do governo federal, que reduziu a alíquota de ICMS em bens essenciais, inclusive combustíveis, o que provocou uma redução de 5 bilhões por ano nos cofres públicos. O governo também projeta uma queda no preço internacional do petróleo, o que reduz os valores recebidos de royalties e participações especiais do Estado. Uma das emendas aprovadas foi a do deputado Luiz Paulo, que propõe ao governo a revisão da política de juros para o pagamento da dívida fluminense com a União. O parlamentar defende que o governo federal não deveria cobrar juros dos estados maiores do que o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional. A União, de per si, ela não é banco, ela não pode definir juros. Quem define esses juros é lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a partir do mês que vem, vai começar a discutir e votar a reforma tributária. Então, era desejável que fosse incluída na reforma tributária juros que fosse igual ou menor que o crescimento do PIB nacional nos últimos 25 anos, que foi de 2,14%. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias volta à pauta na semana que vem para a aprovação do texto final. O governo pode ser autorizado a criar uma fototeca estadual para preservar obras de fotógrafos, construindo um arquivo da fotografia brasileira e memórias visuais do Estado do Rio. O local servirá para organizar e indexar os materiais para consulta pública, além de promover debates e cursos de capacitação e formação. Uma emenda foi incorporada ao projeto para que o local funcione no Museu da Imagem e do Som. O projeto da deputada Dani Balbi foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Primeiro, para valorizar o trabalho das e dos fotógrafos do Rio de Janeiro que têm dificuldade de terem o seu acervo preservado. 2, para engordar justamente o acervo à disposição da população fluminense de fotografias que registram o cotidiano das cidades e do estado de modo geral. Então, por último, não menos importante, fortalecer os equipamentos de cultura do Estado do Rio de Janeiro para que nós possamos revitalizá-los e fazê-los abertos ao público. Os sistemas de controle de veículos das praças de pedágio do Estado do Rio podem ser integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça. As concessionárias que operam as praças de pedágio devem notificar as autoridades sempre que forem constatados veículos roubados, furtados ou com anotações criminais. A empresa que descumprir a regra pode ser multada e até perder a concessão. O projeto do deputado Léo Vieira recebeu 4 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Aprovado o projeto do deputado Pedro Brazão, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a manter reboques próprios para motocicletas junto aos postos de atendimento. Segundo o texto, esses reboques vão ser utilizados para remover das vias motos envolvidas em acidentes ou que apresentem pane elétrica e mecânica. O texto também determina um prazo de até 180 dias para que as concessionárias se adequem à norma. A proposta depende da sanção do governador para se tornar lei. São bem material valiosos, Muitos são motos que custam mais barato e tem motos que custam muito caro. E o modo de transportar sempre danifica. Então essas demandas vieram muito do meu gabinete e eu, por ver que realmente estava precisando, que as companhias, que as concessionárias também tem que ter um reboque próprio que possa rebocar, certo? Sem danificar, sem causar nenhum tipo de problema, porque quando eles passam pelos pedágios, eles pagam.
se paga e tem um direito, não é isso? E o governo do estado pode ser autorizado a permitir a participação de policiais penais vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária no programa Segurança Presente. A proposta da deputada Índia Armelau prevê que os agentes sejam remunerados por meio do Regime Adicional de Serviço, o RAIS. O texto aprovado ainda retorna a pauta para mais uma votação. Com a quantidade de segurança presente, estamos tendo vagas, vagas ociosas. E um policial é um policial bem treinado, assim como um cidadão também que faz parte do programa, ele pode ajudar nessa segurança. Então, fizemos esse projeto de lei para que essas vagas ociosas, ou seja, vagas que não são preenchidas por um policial militar, eles possam estar usando. As instituições bancárias do estado podem ser obrigadas a manter profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. A atuação dos seguranças deve se manter de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em fins de semana e feriados. O projeto determina também a criação de uma área especial de segurança, compreendida num raio de 100 metros a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta do deputado Rodrigo Amorim recebeu 20 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser criada no Rio a Lei Estadual do Emprego Verde. A proposta da deputada Dani Balbi prevê que o emprego verde é aquele que contribui para preservar e restaurar o meio ambiente a partir da eficiência no consumo de energia, no controle às emissões de gases do efeito estufa e na proteção e restauração dos ecossistemas. O texto autoriza o governo a promover campanhas semestrais sobre a geração e implementação de empregos verdes em empresas privadas e públicas. Cria também o certificado de emprego verde para empresas que tenham pelo menos 10% dos trabalhadores enquadrados nessa categoria. O projeto recebeu 26 emendas e vai ser analisado nas comissões. Primeiro, o compromisso com a redução da emissão dos gases fósseis que poluem o meio ambiente. Depois, consonância com as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, no sentido também da transição energética para matrizes menos poluentes. E aí, também em articulação com as propostas e as medidas dos governos estaduais, municipais, enfim, dos governos locais. Depois, uma série de medidas que visam a conscientização da população sobre o uso consciente dos recursos naturais escassos à disposição de toda a população. Então, as empresas que tomam essas medidas seriam aquelas que teriam o selo e, portanto, seriam reconhecidas pelo poder público como empresas amigas do meio ambiente. Veja agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem opções para todos os gostos: exposição, lançamento de livro, teatro e cinema. Olá! A agenda cultural da TV Alerj está de volta. A artista visual e ativista feminista Pamela Castro está em Paraty para a abertura de sua nova exposição, Retratos Relatos Subvertendo Dor. A exposição faz parte de uma campanha de combate à violência contra a mulher e traz obras baseadas em relatos reais de mulheres de diferentes partes do país. A mostra fica em cartaz do dia 22 de junho ao dia 3 de setembro na unidade Sesc Paraty e está aberta ao público de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite e aos sábados, domingos e feriados, de 2 da tarde às 7 da noite. O escritor Alexandre Morcillo lança o livro de contos O Paciente número 28 no Estação Net Cinema. Sombra da lua cheia. O evento também vai contar com apresentação musical e leitura de trechos do livro. O lançamento vai ser no dia 29 de junho, quinta-feira, às 7 horas da noite. Meu nome é Alexandre Morcillo. Gostaria de convidar vocês para a noite de autógrafo do meu livro Paciente número 28. Em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIAP+, a comédia Risos, Amor e Guaraná apresenta uma edição especial com 2 novas histórias. O ator, autor e diretor
Raul de Orofino, vai adicionar ao seu espetáculo Risos, Amor e Guaraná mais 2 novas histórias que abordam as diferentes formas de amor dentro das famílias. A edição comemorativa acontece nos dias 23 e 24 de junho, sexta e sábado, às 9 horas da noite. O CCBB apresenta a mostra de cinema do diretor de maior sucesso da Era de Ouro de Hollywood. A mostra Frank Capra apresenta no CCBB a maior e mais completa retrospectiva da obra do diretor de cinema, incluindo cópias restauradas de filmes nunca exibidos por aqui. Serão apresentados 20 filmes de ficção e 7 documentários que fazem do evento uma oportunidade única para o público assistir à obra de um dos maiores gênios do cinema. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.